Oi, 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 tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, Roseli, professora de informática. Vou bater um papo com você sobre uma ferramenta presente dentro do Microsoft Word para a gente poder trabalhar com imagem, ok? Então vamos lá. Questão, né, presente, assunto presente em diversas provas de concurso público, tá certo? Então eu vou compartilhar aqui com você a janela do nosso Word. Estou abrindo aqui. Você pode, inclusive, abrir aí também a janela do Word para poder trabalhar comigo. Um documento em branco, já deixei pronto aqui um documento em branco. E a gente tem algumas ferramentas interessantes para falar sobre imagem. A gente está muito acostumado a falar sobre quebras, quebra de texto, falando para nós na relação da página, da coluna, da seção. E a gente tem também uma relação de quebra no que diz respeito à imagem. Então, por exemplo, para a gente começar a conversar aqui e você entender o que eu estou falando, eu vou lá na guia inserir e eu vou selecionar aqui, ó, eu estou usando o Word 365, eu vou selecionar ícones e eu vou selecionar aqui dentro de ícones uma imagem. Eu vou clicar aqui em imagem, tá? E eu vou pegar uma imagem aqui. Vamos pegar aqui, vamos ver uma imagem bonitinha aqui. Você pode fazer aí junto comigo, tá certo? Ó, selecionei aqui uma imagem, beleza. Essa imagem, quando ela vem para dentro do nosso documento, a gente fez uma inserção, a gente observa que a gente não consegue escrever nessa parte aqui, ó, superior da imagem. Então, a gente só consegue escrever na última linha dessa imagem. Isso significa que a imagem, ela está para nós alinhada ao quê? Ao texto ou alinhada com o texto. Então, se eu venho aqui e começo a fazer a minha digitação, o que vai acontecer? A partir desse ponto, o texto vai ser inserido dentro do meu documento. Ou seja, eu não consigo escrever nessa parte superior do texto. Então, insere uma imagem dentro do seu documento. Depois que você inserir uma imagem, seleciona essa imagem. A gente aparece para nós, é visualizado para nós uma guia para trabalhar com o formato da imagem. Então, por exemplo, quando você seleciona, você tem um ícone de posição da imagem em relação ao seu texto e você tem um ícone de quebra de texto automática. Essa quebra de texto automática é uma quebra cujo objeto, né, cuja imagem, cuja foto, ela vai acompanhar o nosso texto. E por padrão, a nossa imagem, ela está alinhada com o texto. O que fica difícil, a gente conseguir escrever do lado dessa imagem. Então, o que nós temos aqui? Outras formas de alinhar o texto e trabalhando com uma imagem, e no caso, essa imagem, ela vai acompanhando o movimento, né? Ou o texto vai acompanhando o movimento da imagem, tá? Então, vamos analisar alguns elementos. Primeiro, claro, eu vou precisar de um texto. Como eu não vou digitar aqui um texto, nós vamos usar uma função muito comum quando eu quero um texto automático dentro do meu editor. Não sei se vocês conhecem, os meus alunos com certeza aí já visualizaram essa função em outros cursos em preparação, e se você não conhece, vai aprender agora. Eu vou usar aqui igual, vou usar a função para nós chamado de o quê? De Loren. O pessoal às vezes fala, pô, mas Loren? Loren. Eu vou abrir o parênteses e eu vou determinar quantos parágrafos e quantas frases nós vamos ter dentro desse parágrafo. Então, eu vou falar, eu quero 3 e 2 presente aqui. Então, eu quero 3 parágrafos e 2 frases em cada parágrafo. Ó, vou fazer de novo, igual, Loren, tá? Abre parênteses, o total de parágrafo, eu quero 4 parágrafos, vírgula, e eu quero 3 linhas em cada parágrafo. Vou fechar e eu tenho o texto automaticamente aí.
é bacana usar essa função. Também tem uma função chamada para nós de rand, R-A-N-D. E aí também você vai ter um texto automático sendo inserido dentro do seu documento. Eu vou colocar 2 parágrafos e 2 frases cada parágrafo. O rand para nós, ela traz o texto em português, e o lorem para nós traz o texto em latim. Tá certo? Então, só brincando aqui, para a gente voltar aqui no nosso objetivo, que é trabalhar com imagem. Então, eu tenho aqui um texto, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa imagem, eu vou apagar aqui. Eu vou selecionar essa imagem, eu posso utilizar esse ícone, né, que é para nós o ícone de opções de layout, que a gente também vai ter aqui à disposição de texto, ou a gente pode utilizar a guia presente para trabalhar com o formato da imagem, a quebra de texto automática, e utilizar por aqui. Então, por exemplo, se eu falo que eu quero trabalhar com quadrado, o que vai acontecer? A minha imagem, eu vou diminuir o tamanho dela para vocês observarem. A minha imagem, ela vai, olha, trabalhando, acompanhando o meu texto. Ó, percebe que o texto está acompanhando a imagem. O meu formato aqui, olha, é um quadrado. Então, antes eu não conseguia ter o texto do lado da imagem. Agora já é possível ter o texto do lado da imagem. Então, se eu estou falando do quadrado, então o texto, olha, ele vai acompanhando a imagem e a gente percebe, ó, que tem aqui um quadrado. Eu vou selecionar o nosso texto aqui e eu vou justificar o texto. Aí você vai perceber isso melhor. Olha, então fica para nós a ideia de um quadrado. Então, essa formatação em relação à quebra foi utilizado o quadrado. Eu, Roseli, utilizo muito justa, porque eu ganho mais espaço. Então, se eu trabalhar com justa, ela é bem próximo do quadrado. Só que o que acontece? O texto ele fica mais próximo da imagem, não necessariamente aquela configuração de quadrado que a gente tem na opção anterior. Então, o que nós temos aqui? Se você for trabalhar com quadrado, eu até posso diminuir a imagem para você perceber. Então, se a formatação for quadrado, você vai perceber que o texto ele fica bem para nós quadrado, né? Nessa linha aqui do documento. Se você trabalhar com justo, ó, o texto ele fica mais próximo da imagem, ganhando mais espaço aí na nossa folha. Então, essa daí é a diferença. Se você escolher, por exemplo, uma imagem que ela não tenha esse formato, né? No caso, eu já peguei, no caso, uma imagem quadrada. Deixa eu pegar aqui, pessoas de desenho animado. Deixa eu ver aqui, uma imagem diferente, ilustrações. Deixa eu ver aqui, uma imagem interessante. Ó, eu vou pegar aqui, que não é o quadrado para gente, vou inserir aqui os sorvetes, ó, só para você visualizar. Então, o que nós temos aqui? Estou trabalhando aqui com os sorvetes para a gente. Eu vou vir aqui, vou diminuir para você observar. Ó, apesar também que ele está na mesma linha de um quadrado aqui, né? Vamos ver se eu consigo. Sempre essas relações, elas vão estar acompanhando o tipo da sua imagem. Então, por exemplo, você pega aquela imagem vazada, que é uma imagem de flor, você vai perceber bastante isso. Então, veja aqui, ó. Essa imagem, ela está para nós na configuração de justa. Então, quanto mais perto, né, o texto for possível, ele vai ficar ocupando esses espaços em brancos. Se eu venho aqui e coloco em quadrado, o texto fica mais distante. Eu, particularmente, uso a configuração justa. Então, quadrado e justa são bem próximas, só fazendo essa menção. Se é quadrado, o que vai acontecer? Eu vou justificar o texto aqui para você perceber. Então, se é quadrado, o texto vai ficar justamente na linha quadrada. Se é para nós a configuração justa, o texto vai ficar mais próximo da imagem, ou seja, mais justo. Então, essas são duas bem parecidas e que numa questão de prova isso tem que ser observado, ok? Muito bem. Agora, voltando aqui para nós temos uma configuração chamada através. Através não dá para trabalhar com qualquer tipo de imagem, tá? Eu vou mostrar para você daqui a pouco. Só continuando aqui. A gente tem um superior e o inferior. O superior e o inferior também é comum em prova. Inclusive, a gente tem uma questão recente, não, tem uma questão que foi cobrada pela FGV,
que ela faz esse uso do alinhamento superior e inferior. Então, o alinhamento superior e inferior seria o meu texto está sendo movimentado dentro de um parágrafo e eu teria um parágrafo na parte superior e um parágrafo na parte inferior. Não necessariamente um, mas à medida que você movimenta a imagem, ela fica com um parágrafo na parte superior e também um parágrafo na parte inferior do objeto. Ou seja, à direita e à esquerda, a gente não teria texto. Ah, se eu tenho uma área menor aqui, ó, por exemplo, de texto, ó, você vai perceber isso. À medida que você vai movimentando a imagem, ela vai ficando com um parágrafo, né, ou alguns parágrafos superior à imagem e parágrafos inferior à imagem. Então, essa visão para nós seria a formatação superior e inferior. Tá certo? Então, essa linha aí para nós de condução dessa interpretação. Muito bem. Continuando para nós, para falar de outra quebra, que é atrás do texto ou à frente do texto. Esse tipo de quebra, a gente já viu questão da VUNESP. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem e eu vou colocar essa imagem sobre o meu texto, só que eu quero fazer a leitura do meu texto. Então, o que eu faço com essa imagem? Eu trabalho a quebra e eu envio essa imagem atrás do texto. E da mesma forma, eu posso enviar à frente do texto. Só que quando eu coloco a imagem à frente do texto, eu não vou conseguir ler o texto. Então, tem que lembrar disso, que também são duas formas, né, de formatação que a gente vê em prova, atrás do texto e em frente ao texto. Só que se eu tenho a imagem à frente, em frente, eu não consigo ler o texto. E se eu tenho a imagem atrás do texto, eu consigo ler o texto, tá? Lembrar que as imagens, você tem que trabalhar com um texto, claro, com a inserção de um texto, a inserção de uma imagem, ok? Fazendo uso aqui, ó, do nosso sorvete, a mesma coisa. Então, eu vou enviar atrás do texto. Então, eu posso colocar essa imagem que fica, dependendo da situação, não é uma marca d'água, tá? Porque a marca d'água, ela é para a página. Então, aqui eu estou trabalhando com uma imagem no meu parágrafo. Então, não estou falando de marca d'água. A marca d'água, ela é na página. Nós estamos falando de uma imagem, né, de um objeto que foi inserido, e eu estou trabalhando as quebras em relação ao texto, mas essa imagem acompanhando o meu texto. Então, nós conversamos, veja, sobre o alinhar com o texto, que é o padrão. Depois, a gente foi para o quadrado e justa, que é cuidadoso, você observa. O através, daqui a pouco. O superior e o inferior, para nós, né, que vai estar parágrafo acima e abaixo da imagem. E agora, atrás do texto e à frente do texto. Beleza? Então, essas observações iniciais aqui para a gente trabalhar. Muito bem. Eu vou dar um Ctrl T aqui, selecionar tudo e vou pressionar Delete. Apaguei tudo que está aqui. Por quê? Porque agora eu vou falar com você sobre a ferramenta que é para nós chamada de o quê, Roseli? Qual é a ferramenta que eu falei que depois eu ia trabalhar com vocês? A quebra chamada através. Para trabalhar com essa quebra chamada através, a gente precisa de uma imagem, desculpem, de uma imagem que dê para trabalhar esse recurso. Então, por exemplo, eu selecionei aqui, vou mostrar para vocês, eu selecionei 3 imagens aqui. Eu vou inserir imagem aqui da minha máquina, tá? Depois você também aí faz essa inserção de uma determinada imagem, eu vou mostrar aqui para você que você pode trabalhar. Eu vou selecionar aqui, ó, uma moldura colorida. Então, você vai visualizar que eu tenho uma imagem, ó, vou diminuir aqui. Eu trouxe aqui uma moldura. E eu quero colocar o meu texto dentro dessa moldura. Então, muitos de vocês falariam assim para mim: ah, Roseli, eu pego uma caixa de texto, coloco aí dentro, digito o meu texto, depois eu formato a caixa de texto, tiro a linha da caixa de texto e fica perfeito. Beleza, é uma saída genial e funcional.
Mas essa ferramenta para nós, ela vai fazer justamente esse trabalho, permitir que você tenha uma imagem e você consiga trabalhar essa imagem usando a quebra. E essa quebra para nós, que a gente vai estar falando, é essa que às vezes é muito difícil de trabalhar, que é o através. Então, a primeira coisa que você vai fazer, eu vou colocar aqui, já vou trabalhando junto, e depois você pode também fazer uso aí. Eu vou fazer 3 exemplos, eu selecionei 3 imagens para a gente trabalhar, para ficar forte isso para você. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que tornar essa imagem vazada, a gente tem que tirar o fundo dessa imagem. Então, quando você tem uma figura, ó, formato de imagem, aqui nós temos um grupo chamado ajustar. E aqui nós temos cor. E aqui em cor, ó, define cor transparente. Aí você pega lá o seu pincelzinho e clica na imagem. Então, o fundo da sua imagem, ela já está o quê? Transparente. Se você vier aqui, ó, e chamar a nossa quebra com através, e você vem, ó, vamos lembrar aí da função para a gente pegar um texto, ó, lembra que eu chamei vocês aí para a função Loren, ó, Loren, eu vou colocar 4 e 5, 4 parágrafos e 5 frases cada um, ó, peguei um texto grande. Então, se eu venho aqui nessa imagem, que a gente já deixou o fundo transparente, o formato, e eu coloco através, vocês vão perceber que o texto, olha, ainda ele não vai ser absorvido por essa imagem. Você não está conseguindo visualizar essa imagem dentro desse texto. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que determinar uma área dentro dessa imagem que o texto vai ser recepcionado, que é um trabalhinho aí para a gente fazer. Então, o que nós vamos fazer? Vamos junto lá. Eu vou chamar o botão direito do mouse e eu vou vir aqui, ó, quebra de texto automática, e aí eu vou chamar editar pontos da disposição do texto, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o botão direito do mouse, que tá aqui pra gente, tá certo? Quebra de texto automática e editar pontos da disposição do texto. Quando a gente faz isso, a gente observa, ó, que ficou uns pontinhos vermelhos ao redor do objeto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar esses pontos, nós vamos determinar, vou diminuir o zoom aqui para a gente poder visualizar a imagem no inteiro, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar como vai ser esses pontos. Então, eu vou pegar aqui uma linha, ó, e eu vou começar, e veja que o texto já está chegando aqui, ó. E eu vou delimitar esse ponto onde o meu texto ele vai ser absorvido pela imagem. Agora, ó, você já pode perceber, eu vou aumentar o zoom aqui, que o texto já está chegando aqui dentro da imagem. Então, quem é o através? O através é quando você tem uma imagem e você quer que aquele texto seja representado através daquela imagem. Varia muito que tipo de imagem você tem, porque você tem que fazer esse dimensionamento onde a imagem, né, vai determinar uma área, nós vamos determinar uma área dentro dessa imagem onde o texto vai ser recepcionado. Então, eu já determinei, como a gente já tinha ativado aqui o através, o nosso texto já chegou aqui e já está fazendo, ocupando o seu espaço. Ó, eu vou até dar um enter aqui, veja, ó, o texto já está ocupando o seu espaço dentro da nossa imagem. Se eu ampliar a minha imagem aqui, olha, eu vou observar. Então, veja, o texto, ele está nessa área que eu gostaria que está mais central. Então, o que eu vou fazer? Ó, o botão direito do mouse, a quebra de texto, eu vou editar pontos. E aí eu posso determinar, olha, o espaço que o texto vai entrar. O espaço que o texto vai ocupar dentro da minha imagem. Aí cabe a você, olha, o usuário, delimitar a área que o texto vai usar. Beleza, né? E aí a gente tem a ferramenta chamada para nós de o quê? De através. Aí agora, claro, né, você pode vir aqui, selecionar o seu texto, fazer a formatação que você desejar. Vou mudar aqui
o tipo da fonte, né? Vou aumentar aqui o tamanho da fonte, posso colocar espaçamento entre linhas, e aí o seu texto vai acompanhar a imagem, né? Dentro daquele espaço reservado. Bacana? Gostou? Ficou legal? Então, esse é a nossa ferramenta chamada Através. Não é qualquer imagem que dá para trabalhar. Então, existem imagens que a gente não consegue fazer esse tipo de ação, ok? Agora, ó, vou fazer mais uma aqui para você, tá certo? Eu vou selecionar de novo aqui, vou dar um Ctrl T, vou apagar tudo, tá bom? Eu vou inserir uma outra imagem aqui para você visualizar. Quer ver? Eu selecionei uma coluna, ó, peguei uma coluna, né, tipo para nós aí como que a gente chamaria isso? Uma pilastra, isso para nós, né? Uma coluna grega aí. Eu peguei uma imagem para vocês visualizarem. Muito bem. Então, o que, que nós temos que fazer? A primeira coisa que tem que fazer é deixar esse fundo transparente. Ah, Roseli, mas está branco, está transparente. Não, não está. Ela é uma imagem e ela está ocupando toda essa área. Então, seleciona a sua imagem, formato de imagem, a gente vai lá no grupo ajustar, cor, e aí a gente define a cor transparente. Ó, o meu pincelzinho, eu vou clicar na imagem. Então, eu já tenho essa imagem transparente. A partir desse momento, o que você já pode fazer? Você já pode selecionar aí o através. Mas lembra, você ainda não vai conseguir colocar texto aqui. Vamos usar lá a minha técnica rápida de um texto automático? Eu vou usar a função rend e eu vou colocar 5 parágrafos e 5 frases, tá bom? Ó, eu já tenho um texto grande aqui para a gente colocar dentro dessa pilastra. Só que por mais que eu formatei a minha pilastra para a quebra ou a disposição do texto através, vocês percebem que essa ferramenta não está absorvendo o texto. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que trabalhar essa imagem, vai ter que definir qual é a área dessa imagem que vai receber o texto. Então, eu vou usar aqui, ó, a gente não está conseguindo absorver, tá certo? Botão direito sobre a imagem, quebra de texto automática, editar ponto de disposição. Aí você vai ter que trabalhar aí com os pontos. Você pode clicar na linha vermelha, ó, e você mesmo ir determinando um ponto. A partir do momento que você já vai fazendo essa ação, você já vai percebendo que o seu texto já vai ganhando espaço dentro da sua imagem. E aí você já vai abrindo o espaço na imagem. Opa, pegar aqui, olha. Aí é só clicar na linha vermelha e aí você vai criando esse espaço para o seu texto. E como a gente já selecionou o através, a imagem já está recepcionando o texto. Então, aqui, ó, o que nós podemos fazer? Aumentar a nossa imagem, tá certo? Para recepcionar todo o nosso texto. Eu peguei um texto um pouco grande, eu vou apagar um pouco desse texto para ficar melhor aí a representação, para que vocês possam visualizar bonitinho aí a nossa imagem, logo analisando a ferramenta que a gente está trabalhando. Lembrar que esse texto aqui, eu fiz, né, o uso da ferramenta do texto automático, só para ter um texto mais rápido para poder apresentar para vocês. Pode ser o texto quaisquer aí, né, texto de vocês. E aí, ó, vou diminuir o zoom. Olha que bonitinho, o texto está dentro da imagem. Então, é o recurso chamado de através. Então, às vezes, a gente tem aí uma imagem mais simples e não consegue visualizar a ação do através. Ele parece lá e o justo e o através é a mesma coisa, o quadrado é a mesma coisa. É porque eu dependo de um tratamento da imagem para poder trabalhar e trazer o texto para dentro dessa imagem. Fechou? Beleza? Eu vou, de novo, ó, vou dar um Ctrl T para a gente fechar aqui. Nunca mais vocês vão esquecer isso, tá bom? Vou fazer a inserção de novo de uma terceira imagem. Eu vou pegar uma outra moldura, ó, uma moldura mais trabalhada, bonitinha. E eu vou pôr um texto aqui dentro, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó, todos aprovados, ok? Vou aumentar aqui, vou colocar um negrito, vou centralizar, e eu quero esse texto aqui dentro da moldura.
Então, primeira coisa, eu vou lá, seleciono e vou trabalhar a cor dessa imagem. Vou deixar a cor transparente. Fechou? Cor transparente. Já posso até definir ao através. Se você quiser utilizar por meio da guia, se você quiser fazer uso por meio do nosso ícone, né, de opções de layout, lembrar que a gente está trabalhando uma quebra do texto em relação, né, com a nossa imagem, temos uma imagem aqui dentro do documento, e eu já vou selecionar, olha, o através, tá certo? Então, você vai perceber, olha, que a imagem não está absorvendo o texto. Por quê? Porque ela precisa ter uma área definida, senão ela não vai absorver o texto. Então, de novo, botão direito, quebra automática, editar pontos de disposição, e agora você vai determinar qual vai ser o ponto que essa imagem ela vai permitir a entrada do nosso texto, ok? Então, eu vou determinar que vai ser aqui dentro. Ó, eu quero colocar o meu texto aqui dentro, tá certo? Então, olha que a gente já tem aqui o através. Então, eu vou colocar, olha, tudo bem? A minha imagem, né? E o meu texto. Então, eu vou dar Enter aqui, olha, e o meu texto, ele já está o quê? Chegando na imagem. Então, agora eu consigo ter o texto dentro da imagem. Fechou? E aqui nós estamos batendo um papo sobre informática, ok? Mas uma informática sobre um determinado assunto. Qual foi o assunto que nós trabalhamos? A quebra de texto automática. Ok? Ó, quebra de texto automática. Utilizando qual recurso? Utilizando o recurso para nós através. Ok? Ó, usando o recurso que é para nós através. Beleza? Tudo em ordem? Posso fechar e entregar para vocês bonitinho aqui? Muito bem. Então, aí, deixando para a gente trabalhar essa proposta na prática e também em algumas questões propostas em concurso público. Tchau! Fui!